Bom, pessoal que acompanha a Maragi Notícia, a gente está de volta aqui mais uma vez na Delegacia de Amaragi para trazer uma grande novidade e para acender o alerta para as pessoas que se locomovem com motocicleta e também com outros tipos de veículos, quadriciclo. E o delegado aqui, doutor João, vai poder falar melhor dessa nova regulamentação na questão de veículos. Doutor João, para quem está em casa, qual é a novidade dessa nova regulamentação e sobre o que ela trata, que a gente pode trazer para a população maragiense e para todo mundo que está acompanhando em casa? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós tivemos uma alteração legislativa, que é a Lei 14.562, de 28 de abril de 2023. Essa lei, ela alterou o artigo 311 do Código Penal, que fala de alterações na identificação de veículos automotores, para incluir também veículos elétricos e veículos híbridos, que são aqueles que tanto são automotores como elétricos também. Então, essa alteração é muito importante que as pessoas saibam, porque a partir de agora, se uma motocicleta estiver sem placa, se uma motocicleta for pego com o chassi raspado, com o número do motor raspado, a pessoa que estiver com ela, ou que for proprietário dela, será preso e autuado em flagrante, trazido aqui para a delegacia, né? Nós vamos fazer o procedimento de flagrante dela, e em seguida ela terá que ser levada para a Vitória de Santo Antão para aguardar a audiência de custódia, uma vez que nem fiança cabe, porque o crime é mais de 4 anos, não cabe fiança, então, de toda forma, tem que aguardar a audiência de custódia. O senhor falou aí sobre um ponto interessante, a questão dos veículos. A Maragi é uma cidade que ela vive muito da questão da zona rural, dos produtores. E aí eu queria saber do senhor, o quadriciclo, que é um veículo que é usado pelos agricultores, ele não tem placa, mas ele tem a identificação do chassi. De repente, se houver qualquer alteração ali, uma pancada e danificou, e o agricultor continuar andando com esse veículo, que não identifica o número de série dele, ele se enquadra nessa lei e ele pode ter o veículo retido e ele ser preso também. Poderá também. Então vejam só, quadriciclo precisa ter o número no motor dele e no chassi dele. A motocicleta, seja ela cinquentinha, seja ela uma 150, não importa, sendo veículo automotor, ela precisa ter o número do chassi, ela precisa ter o número no motor dela. Não havendo isso, então, aquelas pessoas geralmente vêm aqui na delegacia e dizem, não, eu comprei essa moto de leilão, tá aqui o documento de leilão. Não importa. A partir de agora, em havendo essa situação, sendo constatada essa situação, será autuado em flagrante a pessoa que conduzir, a pessoa que vendeu, a pessoa que pegou essa moto na troca, né? A pessoa que está guardando essa moto em casa, esse veículo, seja ele quadriciclo, seja ele motocicleta, seja ele até um carro, sendo verificado pela polícia isso daí, sendo trazida aqui para a delegacia, nós verificarmos que está suprimido o número do motor, foi modificado o número do motor, reaberto um novo número, sem autorização do Detran, sem estar com a documentação legalmente habilitado pelo Detran, nós iremos lavrar em desfavor dessa pessoa o auto de prisão em flagrante. Eu aproveito para tirar uma dúvida com o senhor também, doutor João. Existe uma prática que às vezes a pessoa pensa que ela não tem culpa, mas de repente ela agora pode ser responsabilizada. É o dono de oficina. O cara tá com a moto errada, aí pega a moto irregular, nessa questão da lei nova agora, da regulamentação, aí ele leva para a oficina. Aí o cara vai embora, mas deixou a moto na oficina e o mecânico está lá ajeitando. Se a polícia tiver numa operação ou de repente verificar aquela moto e ela está com esse problema, o dono da oficina ele será responsabilizado também. Muito pertinente essa sua pergunta. Vê só, irmão. Inclusive, há mais ou menos 40 dias, nosso efetivo passou pelas oficinas, alertando os donos de oficina com relação a essas motocicletas, dizendo a eles o seguinte: não pegue para consertar esse tipo de motocicleta que esteja com o chassi raspado, com o número do motor raspado, porque você pode responder criminalmente. E agora, com essa nova lei, é que ele vai responder. Porque se ele montar uma motocicleta que tem essas características, número do chassi adulterado, remarcado ou suprimido, ou o número do motor, ele será autuado em flagrante. Então, se ele desmontar
Tudo isso daí, se ele guardar na oficina, todas essas ações dele se enquadram na nova modificação do artigo 311 do Código Penal. E ele será autuado em flagrante aqui, não pode pagar fiança, porque não dá direito à fiança, e será levado, terá que aguardar a audiência de custódia, né? Geralmente fica preso na delegacia de Vitória, que é a delegacia de plantão, de um dia para outro, para aguardar a audiência de custódia, e aí o juiz é quem vai decidir a vida dele, se ele responde em liberdade ou se ele é levado para o presídio de Vitória. Eu vou aproveitar só para encerrar a nossa entrevista. A gente, enquanto estava aqui, antes da gente iniciar a entrevista, a gente conversou com o senhor aqui e viu um pouco as dependências da delegacia, que em 15 dias já de operação, já aumentou o quantitativo de motos apreendidas. Hoje, é uma característica até do crime usar motocicletas para empreender a facilidade de uma fuga. E aí, com essa lei, e fora a lei, o senhor já tinha um trabalho aqui na cidade de fazer esse combate às motocicletas que estavam irregulares. Como é que está a ação nesses últimos dias? Intensificou ainda mais? Sim, na verdade, nós já vínhamos com um trabalho de verificação da legalidade ou não dessas motos que estão circulando aqui pela cidade de Amaragi, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nós temos aqui uma apreensão de 15 dias, que tem mais de 10 motos. Há cerca de 20 dias nós já havíamos solicitado uma prancha do Detran e ela levou cerca de 15 motos. Essas motos que estão aqui também serão levadas para Recife. Mas agora a situação é muito mais grave para as pessoas que estão utilizando esse tipo de motocicleta, esse tipo de veículo automotor adulterado. Então a gente chama a atenção das pessoas, não é de forma alguma um comportamento que se possa admitir, que, por exemplo, as pessoas dizem, não, mas eu só uso essa motocicleta para ir para o sítio, para a zona rural, porque eu sou trabalhador, só tenho essa forma de locomoção. Essa desculpa não vai mais colar na delegacia, não será mais admitido isso daqui. Então, você que tem uma motocicleta com o chassi raspado, o número do motor raspado, ou tem um quadriciclo nessa mesma situação, ou tem um carro, se eles tiverem essas características aí, então você se encontra numa situação de flagrante permanente, de maneira que necessariamente você deve parar de circular com esse tipo de veículo, porque provavelmente será preso em flagrante. Aí, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor Dr. João, deixar esse alerta para a população, e fica o alerta para todos, não é só para Amaragi, é uma lei federal e ela vale a partir de hoje no país todo, não é isso? Exatamente. Então, as pessoas que estão circulando aqui no município de Amaragi e em todas as cidades, né, do Brasil, fiquem alerta com relação a isso, essas motocicletas ditas de leilão, entre aspas, não, eu comprei porque é de leilão, aí será com certeza autuado em flagrante. Um detalhe é que há uma diferença entre a moto de leilão que tem o chassi raspado, ou o número do motor raspado, e a moto atrasada. Veja só, a moto atrasada é aquela que tem a placa, que tem o número do motor, que tem o número do chassi, mas a única situação dela irregular seria o atraso no pagamento do IPVA. Então, nesse caso, não cabe flagrante, é uma situação meramente administrativa que não é tratada na delegacia. O máximo que a pessoa pode levar é uma multa ou ter o veículo retido pela polícia militar, a polícia de trânsito, ou ter a moto apreendida até regularizar aquela situação. Não é crime, é apenas uma situação administrativa que se resolve pagando multa e resolvendo as questões administrativas dessa motocicleta. Agora, o alerta é para aqueles que estão com a motocicleta com o chassi raspado e com o motor raspado ou qualquer outro veículo automotor. Ok, eu fico por aqui, agradeço desde já ao Dr. João Lins, que é o delegado titular aqui da Delegacia de Amaragi. Fico alerta para toda a população e a qualquer momento a gente volta aqui no Amaragi Notícia com mais informações. Edmar Gomes com imagem de Edson para o Amaragi Notícia.